Boa tarde, meus amores, vocês estão bem? Então, eu também estou bem. Vamos continuar a nossa história da Páscoa? Mas antes eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você está com seus amiguinhos, já aconteceu com você de você chegar e para brincar e ter um amigo novo? E por causa desse amigo novo você ser desprezado ou alguma outra situação que aconteça, as crianças não querem brincar com você, começam a rir e zombar de você e não quer mais ser seu amigo? Então, eu estava pensando nisso. A nossa história de hoje tem a ver com isso, a continuação. Vocês se lembram que ontem Jesus estava no Getsemane, né, orando, e ele se levantou e disse para os discípulos: "Vamos, levanta-se porque o traidor está chegando." Então, quando eles se levantaram, haviam pessoas vindo. E sabe quem era o traidor? Judas. Isso mesmo, Judas era o traidor de Jesus. E Judas estava vindo junto com bastante homens e soldados. E quando os discípulos viram tudo aquilo, todo mundo ficou assim imaginando o que seria. E Judas fez um código para que os soldados soubessem quem era Jesus. Sabe o que Judas ia fazer? Ele ia chegar até Jesus e ia dar um beijo no rosto. Assim como a gente cumprimenta as pessoas quando se vê, vai lá dar um beijinho no rosto. Foi esse o sinal que Judas combinou com os soldados que dariam para que eles soubessem quem é Jesus, porque todos se pareciam muito. Então Judas fez isso, ele foi até Jesus, deu um beijo no rosto dele. Nessa hora, Jesus já sabia o que Judas estava fazendo, porque Deus já tinha falado com ele. Sabe o que Jesus poderia ter feito? Ter brigado com Judas. Judas, por que você está fazendo isso? Não é certo. Você acha que Jesus fez isso? Não, ele não fez. Ele não falou nada para Judas. Ele já sabia o que estava acontecendo, mas ele não brigou. Então, quando Judas beijou Jesus, os soldados souberam quem era Jesus e foram lá. E todos os outros discípulos ficaram com muito medo. Imagina só aquele monte de soldados chegando assim, todos bravos, mas homens nervosos, e eles estavam num pequeno número. Então Pedro, eu particularmente gosto muito de Pedro. Pedro, ele pegou a espada dele, ficou nervoso e foi defender Jesus assim, pegou aquela espada, fez assim e de repente, sabe o que aconteceu? Pedro arrancou com sua espada uma das orelhas de um soldado. E sabe o que Jesus fez? Foi lá, pegou aquela orelha, colocou no lugar de novo e colou. Ficou como se nada tivesse acontecido. Imagina só, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus foi bom ainda e colou a orelha do soldado. Imagina o soldado como deve ter ficado. Nossa, será que ele realmente é quem estão falando? Então, Jesus falou assim, ó, pro Judas. Pro Judas não, para Pedro. Pedro, não é para fazer assim. Não é assim que se resolve as coisas. O que Jesus estava falando? Que não era para ficar bravo. Porque, na verdade, ele já sabia o que estava acontecendo. E isso que eu acabei de te contar, a referência está em Lucas 22:51. Você pode ir lá conferir. Então, os discípulos, depois que aconteceu toda essa confusão, sabe o que eles fizeram? Eles fugiram, eles ficaram com medo. Que é uma coisa até normal, dá até para se entender, não é mesmo? Em meio àquela confusão, os discípulos todos fugiram. Mas e aí? O que aconteceu? Jesus ficou sozinho, sem nenhum amigo. Que triste, né? Às vezes isso acontece com a gente, quando passamos algum problema muito sério, ficamos sozinhos apenas com Deus. E foi o que aconteceu com Jesus naquele momento. E aqueles soldados, eles pegaram e levaram Jesus na casa de um homem chamado Caifás. Porque só ele poderia
falar o que Jesus ia ser julgado. Aquelas pessoas, elas não gostavam de Jesus. Os soldados, todo mundo estava fazendo alguma coisa para que Jesus fosse prejudicado. Porque eles tinham inveja, porque Jesus, ele fazia milagres. Aonde ele passava, as coisas aconteciam, porque ele realmente era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então levaram Jesus para aquele lugar, por casa de Caifás. E sabe quem estava lá? Um monte de homens importantes. Homens de lei, como se fossem pessoas que hoje governam nossa cidade. Estava tudo lá, tudo reunido, só esperando por Jesus. Então Jesus chegou naquele lugar. Sabe o que Caifás perguntou para ele? Você é filho de Deus? Você que foi enviado ao mundo? E Jesus respondeu assim, ó. Tá aqui na Bíblia. Vou ler para vocês. Em Marcos 14:62. E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Ou seja, Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E aqueles homens ficaram muito bravos quando ele falou isso. Falou assim, blasfêmia! Sabe o que significa? Você está mentindo. E mentir sobre isso, sobre Deus, era uma coisa tão séria que a pessoa era condenada a morrer no mesmo minuto. Quem mentisse sobre isso tinha que morrer. Então ficaram muito nervosos, falaram que Jesus era mentiroso e aquelas pessoas se agitaram, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus assim, foram empurrando ele e Jesus ficou quietinho. Mas aí aquele pessoal que estava, enquanto tudo isso acontecia, sabe o que aconteceu? Pedro foi lá bem de mansinho, porque ele queria espiar o que estava acontecendo com Jesus. E de longe ele viu que Jesus estava sofrendo tudo aquilo. E ele ficou triste, com muito medo. E daí uma pessoa viu Pedro e falou assim, você andava com aquele Jesus lá. Pedro falou assim, eu não, eu nem conheço ele. E saiu correndo. Aí Pedro passou por um outro lugar. A pessoa falou assim, você andava com Jesus? Pedro falou, não, eu não andava com Jesus. E de novo aconteceu isso. Pedro negou por 3 vezes. E sabe o que aconteceu na hora que ele falou a terceira vez? O galo cantou. E então Pedro se lembrou daquele momento que Jesus partiu o pão e disse que teria um traidor. E ele ficou muito, muito, muito triste, porque ele tinha traído Jesus, porque ele estava com muito medo do que iria acontecer. Medo é normal do ser humano, mas nós precisamos confiar em Deus. Em todos os momentos nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele nunca vai nos deixar. Então Jesus foi abandonado por seus melhores amigos, e Pedro era um dos amigos mais próximos que Jesus tinha. Por exemplo, hoje você pode ter tantos amiguinhos, mas tem um que você fala, esse é meu melhor amigo. Pedro era assim, bem próximo de Jesus. Mas Jesus, será que deixou de amar Pedro porque ele fez isso? Não. Jesus continua amando Pedro, mesmo ele tendo traído. Jesus ama você, mesmo que você faça algum pecado. Mesmo que você desobedeça, mesmo que você conte alguma mentira, Jesus não vai deixar de te amar. Ele te ama do mesmo jeito. E eu quero lembrar para vocês um versículo que está em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa historinha hoje acaba aqui, então você fica pensando sobre tudo isso que aconteceu até agora. Amanhã eu vou voltar para contar o que continuou acontecendo. E lembre-se, por mais que você faça alguma coisa que você acha que não é certo, Jesus, ele não vai deixar de te amar. Basta nós orarmos e falarmos com ele, contarmos tudo o que acontece. Ele nos entende em todos os momentos, tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã.